Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Camila e vou apresentar a vocês o jornal IBEC. Eu sou a Luma. Eu sou a Lara. E hoje nós vamos falar sobre a violência no meio ambiente. Para começar a abordar esse tema, eu vou falar um pouquinho sobre o que é violência. A violência foi definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força ou poder em forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo ou outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grande probabilidade de ocasionar lesão ou morte. Irei começar falando sobre os 8 tipos de violência que iremos abordar nessa reportagem. Nelas temos a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial, a moral, institucional, de gênero, doméstica e familiar. Eu vou falar um pouquinho sobre a violência física, que pode ser entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, praticada por força física, objetos ou armas. Vou falar também sobre a violência psicológica, que é qualquer conduta que causa dano emocional ou diminuição da autoestima, e também é uma violência muito decorrente no Brasil atualmente. Agora eu vou falar sobre a violência sexual, que é quando o agressor obriga o seu parceiro a ter relações sexuais não desejadas, mediante o uso de força, coação, ameaça ou intimidação. Eu vou falar agora sobre a violência patrimonial, que pode ser entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração ou destruição parcial ou por completo de seus bens materiais. Vou dar um exemplo. Quando um casal está brigando e o seu parceiro ou parceira pega um objeto seu de afinidade ou não e destrói ele, vai ser uma violência patrimonial, porque aquela pessoa vai estar destruindo o seu patrimônio. A violência moral é qualquer conduta que caracterize uma difamação ou algo que não seja verdade. Por exemplo, quando você tá falando com alguém e essa pessoa fala: "Ah, mas você já fez tal coisa, né?" Só que você nunca fez isso. Ou seja, alguém falou uma calúnia para essa outra pessoa e ela passou a acreditar nisso. E isso é uma coisa que está muito presente na violência moral, porque o fato de você estar contando uma mentira sobre outra pessoa pode afetar muito a vida do próximo, e a base de xingamentos também é algo que está muito frequente no dia a dia. Estamos aqui com uma convidada super especial para perguntar quais são os seus conhecimentos sobre violência institucional. Olá, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. O que você sabe sobre violência institucional? Na verdade, esse é um tipo de violência que eu nunca tinha escutado falar, então eu não sei nada sobre. No Brasil, a busca de informação sobre qualquer tipo de violência é muito baixa e, segundo dados, 21,5 milhões de pessoas já sofreu qualquer tipo de violência, seja ela sexual ou de qualquer outro tipo. Violência institucional é nada mais do que quando um agente público faz com que uma vítima de infração penal ou uma pessoa que presenciou um crime estritamente violento faz com que ela passe a reviver todas aquelas situações, fazendo perguntas desnecessárias, invadindo o espaço da vítima. Agora eu vou falar sobre um pouco da violência de gênero, que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher, ou sem distinção de qualquer outra condição de raça, gênero, ou idade, religião ou classe social. O agressor tem uma obsessão por mulheres, ele tenta ao todo, tenta alguma forma de violentar a vítima. Dá exemplo também sobre essa violência que é muito decorrente no Brasil, quando uma mulher está andando na rua e simplesmente pelo fato dela ser mulher, um homem começa a perseguir ela e a mulher obviamente se sente muito incomodada, e isso ocorre pelo simples fato dela ser mulher. Eu e a Luma estamos aqui para falar sobre violência doméstica. Violência doméstica nada mais é do que uma violência que engloba todas as outras que já foram faladas aqui. Nela tem princípios de abuso psicológico, físico e sexual. Em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação, quanto nas relações entre membros da comunidade,
familiar e também formadas por vínculos de parentesco natural, civil, de afinidade ou afetividade. A violência, ela tá muito presente no nosso dia a dia, ou seja, no meio em que a gente vive, no meio em que a gente faz todas as nossas coisas, e isso é algo que atrapalha o nosso dia, porque violência não é algo feito pro bem, é algo que é feito para prejudicar alguém, entendeu? Pode prejudicar tanto de uma maneira física ou de uma maneira psicológica, que eu diria que é a pior, pelo fato de você estar convivendo com aquilo sempre. E isso pode afetar as pessoas ao seu redor, sabe? O seu humor também pode afetar as pessoas ao seu redor. Por isso, não pratiquem violência de nenhum jeito e também façam O bem, né? façam várias propagandas também no Sim, para que pessoas que sofram a violência possam denunciar ou possam propagar a sua denúncia, o seu relato, porque atualmente nós vivemos em uma sociedade onde pessoas têm medo de relatar que estão sofrendo violência, então é muito importante nós relatarmos sobre a violência para que mais pessoas possam evidenciar isso. Criar coragem pra falar sobre, E né? diga não à violência. Agora a gente vai passar para vocês um vídeo para conscientizar e mostrar que a violência pode estar presente em mínimos detalhes e todas as formas de perigo. A Rita sempre admirou a sua mãe e queria ter um casamento como o dela com o seu pai. Ficava toda orgulhosa quando as pessoas diziam: atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Será que também iria conseguir ser uma grande mulher e encontrar um grande homem para si? Mais tarde, conheceu o João na faculdade. Enquanto competiam pela melhor nota, apaixonaram-se. Acabaram por jurar fidelidade na saúde e na doença até que a morte os separe. Os anos foram passando e começaram a ter algumas discussões. O normal. Um dia, o João descontrolou-se e empurrou a Rita. Menos normal. Mas também não deve ser nada do outro mundo, senão não se dizia: quanto mais me bates, mais gosto de ti, não é? O descontrolo passou a ser mais frequente e as pessoas começaram a reparar. Mas não se mete o nariz onde não se é chamado, muito menos se mete a colher entre marido e mulher. Toda a gente sabe. A Rita poderia ter ido embora? Poderia. Mas a vergonha e o medo não deixaram. Sentiu-se outra vez a lutar com o João, mas desta vez era pela vida. Acabou por não aguentar e perder a sua. Este teria sido o meu final, se um vizinho não tivesse ignorado o ditado e metido a sua colher denunciando o caso. Se ele não me tivesse mostrado uma das 166 estruturas de atendimento, com pessoas que meteram o nariz e me ajudaram. Se lá não me tivessem falado de um dos 26 locais de acolhimento de emergência, para onde fui depois de denunciar o João e assim evitar o até que a morte nos separe. Se depois não tivesse ido para uma das 40 casas de abrigo, onde me deram proteção e onde aprendi que não existo, quanto mais me bates, mais gosto de ti. Eu tinha era de gostar de mim e perceber que não estava sozinha. Eu sou a Rita e sou uma grande mulher. E esta grande mulher não está atrás de homem nenhum. Denuncie. Ligue 800 202 148. Agora nós vamos mostrar um relato que as mulheres elas vão explicar para vocês como que funciona a violência, como que aconteceu com elas e como que elas saíram disso, sabe? Porque a violência ela pode ser em relacionamentos recentes ou antigos. Violência contra a mulher não é só física. Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica. Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos. O casamento durou 21 anos, né? Lá pelo 10º ano é que começou, digamos, a violência psicológica. O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou status. Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Me insultava mesmo, usando palavras pesadas e sempre assim numa ira muito forte. E podem até acontecer com a gente. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Ele era muito intenso, sabe? Muito presente. Pra mim parecia assim meio que uma história de novela, assim, sabe? Uma história de cinema. Não é de uma hora para outra, né? Na verdade, ele sempre teve esse jeito de fazer muita piada, ser muito irônico.
fazer, às vezes, umas brincadeiras maldosas. Eu acreditava que como é que um cara ia se interessar, né, por uma mulher que tinha recém tido um bebê de outro cara e tinha outro filho também já. Eu não me recordo direito o nome do filme, não é Dormindo com o Inimigo? Eu passei por essa cena. Não sei até que ponto eu acreditava nisso, ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem era o cara que ia fazer o que ele fazia por mim. Nas festas, quando ele bebia, eu já ficava sempre mais apreensiva e tensa. Então, assim, era normal uma cadeira rolar longe. E daí ele falou assim, não vou te dar a chave do teu carro. E daí eu falei, tá, mas o carro é meu. Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia, na frente de todo mundo. E esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé pra fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me segurado contra a parede e posto a mão na minha boca, assim, com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme, ele pegou minha nécessaire e jogou pela janela todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia, vergonha. Eu criava justificativas para viver aquilo, enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ficava com medo. Não era um soco na cara, mas era agressão. agressão. E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não tô sendo ingrata? Eu me fixava nas coisas boas e hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar. Sim, a gente viajava, mas a gente brigava. É estranho, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali no momento. Porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara, é aquela pessoa que diz que a ama, é aquela pessoa que convive com ela, que tem sim gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. É um ciclo porque uma hora tu tá ali no chão, sendo humilhada, catando teu óculos, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo. E ele fez isso porque ele não queria me perder. Assim como ele tratava dessa forma em determinados horários, na rua e perante as outras pessoas, ele era uma pessoa maravilhosa. Um pai perfeito, um marido perfeito. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que aquilo a fira, muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi bem difícil, assim, terminar. Vários vizinhos meus que escutavam as brigas vieram conversar comigo. Não são histórias que simplesmente a gente lê e aí a pessoa diz, deve ter feito alguma coisa para apanhar. Não é assim, não. Eu tive que viver para entender o que é um relacionamento abusivo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que ele jamais iria ser o homem que eu queria. Prima face do amor é o cuidado. A partir do momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que está contigo de nomes que não lhe favorecem, tu não está demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que tu constrói. E para tu construir algo forte, imponente, tu tem que construir com muita dedicação e cuidado. Hoje, nós 4 superamos esses relacionamentos abusivos e vivemos o amor de uma forma bem diferente. Nós conseguimos, você também é capaz. Se você vive um relacionamento abusivo, denuncie. Olá, Lara, boa tarde. O que você acha que as pessoas que sofrem violência pensam quando elas interagem com outras pessoas? Eu acho que a violência está muito presente no ambiente em que a gente vive,
Só que muitas das vezes as pessoas que sofrem essa violência, elas não demonstram e a gente não percebe, mas tem pequenos detalhes que são perceptíveis e que as pessoas também deveriam prestar mais atenção para poder ter mais ajuda. Essa imagem a seguir vai mostrar os pequenos detalhes. Olá, Lara, boa tarde. Irei começar falando sobre os 8 tipos de doenças. Se você que pode ser entendida como... Enquanto isso, nos bastidores... Só nego forte. Pega minhas costas. Só não use essa violência Contra as mulheres ou contra qualquer outro tipo de ser humano. Estamos aqui com uma pessoa aleatória. com tudo que falamos. Pronto, falei 2 vezes com tudo. Com tudo. Não tem... Contam, cara! Agora nós vamos mostrar um relato. Bateu agora. Bom, vou começar falando sobre os 8 tipos de doenças. Olá, galera, nós somos... Olá, Lara, boa tarde. O que você acha?